Opa, já estamos aqui ao vivo. Vamos ver se meu convidado já está por aqui. Meus amigos já estão aqui, olha só. Ah! Aí, meu amigo, paz, meu pastor. E aí, Shalom garoto, Aleichem. beleza? Tudo bem? Ai, cara, prazer estar com você, viu? Para mim é uma honra poder estar aqui na sua live. Eu falei para a Meire assim, ó, eu sempre convido, nunca fui convidado. Ah, é? Aí eu tô me sentindo, pô, honrado. Ah, mas é porque eu sabia que você nunca tinha sido convidado que eu convidei, tá vendo? Tá vendo? É certo. Ai, cara, já tá entrando um pessoalzinho aqui. A Meire já tá por aqui. Aí sim, né? Sônia Martins Sônia e Martins é o pastora lá da nossa Dionísia. lá da Dionísia, né? É. Pastor Marquinhos também já entrou, já deu um aceno aqui. Daqui a pouco tá entrando aí mais a turma aí. Aí daqui, Ah, meu brother, sempre é um prazer estar com você, viu? eu que agradeço o convite. Eu estava aqui, antes de você me chamar, pensando, né, na nossa trajetória. Ela é, assim, proximidade mais recente e quanto Sim. tem sido bom para a minha vida. Ah, para mim também, né? A gente começou juntos, né? É, Essa nova fase aí, né? Você e eu assumimos no mesmo dia, né? no mesmo dia, Primeiro, no dia exatamente, primeiro de setembro. verdade. 1º de setembro nós assumimos um novo desafio para as nossas vidas. Foi você lá na Carolina e eu lá na Vila Penteado, né? Isso. E eu, E como um a- bom corintiano, que dia que poderia assumir uma igreja, se não no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians? aí, e já pegamos essa experiência nova, que é a pandemia, né? Cara, você vê assim que nós tivemos aí praticamente 6 meses, né? Assumimos em setembro, quando deu 6 meses, pandemia. Foi um desafio, né? É tudo novo, né? Para nós lá na Carolina, algo novo também. Nós estamos criando afinidade com a membresia, ganhando algumas pessoas, e aí de repente para tudo. Então, nós estamos se movimentando, mas de uma forma completamente diferente. Eu agradeço muito a Deus pela igreja que eu tô à frente, porque, assim, em 6 meses eles abraçaram a obra e foi para cima, entendeu? Porque, imagina, pastores novos, né? E aí a gente assume a igreja assim tão recentemente. E aí a gente pode ver que Bom, Deus tem um propósito nisso, né? Quando Deus está, as coisas fluem, acontecem, caminham, crescem, prosperam. uhum. O Tony mandou um oi aqui, Tony Pai. Tony, Oi. Tony, Aí eu te convidei, eu tenho ele aqui, ele chama Vida que Segue, né? E a ideia é justamente mostrar o seguinte, que mesmo com questão de pandemia, muita gente estava parado na vida e esperando o negócio terminar, né?
E, na verdade, a gente ainda não tem uma vacina, e enquanto não tiver a vacina, né, a gente não vai ter esse sossego, né, de falar assim, ah, acabou e tal. E aí, então, não dá para você ficar parado esperando. A vida tem que continuar. É vida que segue. E, assim, você é um exemplo de um cara que batalha, mesmo com todas as suas dificuldades, você, assim, dá um show, entendeu? Eu te tenho, assim, como um exemplo, uma pessoa que eu até escrevi nas observações, eu falei assim, olha, é um pastor que é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço, né? Essa semana, inclusive, estávamos falando de você escrever um livro, que eu acho que a sua trajetória são, assim, tremendos, entendeu? A vida sua, assim, dá um livro de... Não é nem de autoajuda, é de ajuda do alto mesmo, né? Olha, Então, eu vou te contar, teve uma época, né? Na verdade, assim, eu sou pacatão, bem assim, retraído, e a igreja me ajudou muito a me soltar. Você pode não acreditar. Eu estava aqui sentado esperando você me chamar, aí minha mão começou a dar calafrio. Eu falei, meu Deus do céu, toda vez que eu vou entrar numa live, por que que eu fico nervoso Por que que eu fico nervoso desse jeito? Puxa, dirijo a igreja, falo na igreja, mas ainda continuo sentindo essa sensação de calafrio. Então, eu sou uma pessoa assim, tá, como posso dizer, eu vou usar essa palavra tímido, não é de muito falar e tal, mas tem um lado meu que é um lado brincalhão, descontraído, né? Eu gosto muito de brincar. E aí, por conta dessa questão do livro que você mencionou, há uns anos atrás, eu tinha um pastor, que é o pastor Júlio Auxiliar, e nós brincávamos que ele tem um pai dele que chamava os irmãos de Sinha Égua, os irmãos dele, e meu pai, que é conhecido como Carlos Paixão. Aí, existe histórias cômicas do pai do pastor Júlio, e existe histórias do meu pai. Eu falei, pastor Júlio, vamos escrever um livro com o tema Paixão e Sim a Égua. Aí, lógico, tudo isso é brincadeira, né? Mas aí quando nós estávamos conversando, eu e você, sobre escrever um livro, aí você falou, olha, escreve sobre a sua vida, sobre a sua história, superação. Eu falei, até que é uma boa sugestão. Já me falaram isso outras vezes, né? Minha esposa também. Inclusive, eu falei que ela tem já produzido material para escrever um livro. Então eu queria começar assim nesse bate-papo assim, perguntando para você sobre a Repete. enfermidade, a Enfermidade. sua neuro, como é que chama? Fibromatose. É. Quanto tempo faz que você descobriu? Neurofibromatose está em torno de 10 anos que eu descobri. Já se passaram de lá para cá 10 anos. O que que ela afetou? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a sentir um zumbido no ouvido. Detalhe, eu tinha ido no dentista, porque eu estava fazendo um tratamento, aí o dentista começou a dar uma anestesia entre o maxilar aqui no meio. E ele deu várias anestesias. Depois que eu saí do dentista, eu comecei, uma semana depois, a escutar um zumbido no ouvido. Eu falei, aquele dentista, tanta que ele deu anestesia, enfiou, ele deve ter tocado algum nervo aqui no meu. Olha esse zumbido. Ouvido. Aí eu fui no especialista para verificar. Cheguei lá, ó, tem um zumbido no ouvido. Ele mandou fazer alguns exames. Quando eu voltei, que é minha esposa, ele disse, ó, você está com uma enfermidade que é chamada neurofibromatose.
Tem a tipo 1 e a tipo 2. Ele falou, procura um especialista. Aí nunca eu tinha ouvido falar disso, nem eu, nem minha esposa. Aí começamos a conversar com o B, com o C, com o H, até que encontramos um especialista. Uns amigos pagaram uma consulta particular para mim, porque é raro ter pessoas que trabalham nessa área. E aí eu fui nesse atendimento, e ele disse, essa é uma doença rara, é uma doença degenerativa, é uma doença que ela deveria estar acontecendo na tua infância, e não agora. Mas você está com quantos anos? Estava com 30 e uns pouquinho. Aí ele falou, então, alguma mutação houve em você. E aí o que aconteceu? De lá para cá, eu perdi a audição do ouvido direito e estou perdendo a audição do ouvido esquerdo. Eu comecei a ter lágrimas, por exemplo, no meu olho. Se você parar bem perto, você vai ver que um é maior que o outro. E aí começa a correr a lágrima, que eu não quero chorar, mas eu choro toda hora. A minha preocupação... a minha preocupação é que quando eu precisar chorar e não ter mais lágrima, como é que eu vou fazer? Mas, ó, é sério, aí aqui a lágrima corre constantemente. Eu fiz uma cirurgia, mas não deu certo. E aí começou a perder os músculos do corpo. Então eu comecei a emagrecer, os músculos da perna, perdi o movimento do pé, né, dos dois pés, então eu uso órtese para segurar a perna. E aí, como começou a nascer tumores na cabeça, na coluna cervical, nasceu um tumor bem no labirinto. Então eu perdi o equilíbrio, não tenho mais equilíbrio. Eu uso a bengala para dar tripé, 2 pernas e uma bengala. E junto com isso aí começou a dar paralisia facial. Então a minha boca começou a entortar e com isso paralisou minha corda vocal. Minha corda vocal, não, uma mexe, a outra fica parada. Então danificou a minha fala. Então eu estou com muita dificuldade para falar. E de lá para cá eu venho enfrentando essas complicações, né? Não tenho equilíbrio, não tenho força muscular. Se eu agachar para me levantar, eu preciso de alguém que me segure, ou eu tenho que ir segurando nas coisas e puxando com o braço. Então, nesses anos todos, eu venho sofrendo com essa mudança do corpo. Um detalhe é que quando eu passei naquele médico lá atrás, ele disse, ó, quando você tiver 40 anos, você não vai morrer, porque o seu corpo vai definhando. Graças a Deus, agora em junho, dia 29, se Deus ainda me der vida, eu vou completar 45 anos. Ó, garoto, aí sim. Vamos fazer uma festa aí nessa pandemia aí. Então, eu já até quero indicar aí para as pessoas que estão aí, ó, você que está aqui, você que vai assistir depois, dia 29, se quiser, pode me dar um presente. Cara, me diz um negócio. Nesse momento seu, assim, da vida, quando você recebe uma notícia dessa, e você é uma pessoa que sempre viveu na igreja, o senhor é de família cristã, não é isso? Meu avô era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele pastoreou até 95 anos. E aí ele faleceu com 98 anos. Então, minha família nasceu no Evangelho, né? E, em especial, na nossa casa, que estamos até hoje, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Um detalhe, dos 13, 14 anos, eu me distanciei. Por conta do quê? Como meu avô saiu da igreja que ele pastoreava, o meu pai ficou procurando outra igreja, quadrangular mesmo, para frequentar. Ele ficou procurando outra igreja. Quando ele saiu da nossa igreja procurando outra igreja, nós estávamos crescendo na adolescência. Aí pregamos vínculo na rua, novas amizades fora da igreja.
Quando ele achou uma igreja, ele não tinha mais força para levar a gente. Nós estávamos todos afastados. Nós somos em 5. Vocês estavam, então... Você está no ministério há quanto tempo? Não entendi. Você está pastoreando há quanto tempo? Então, como titular, eu estou há 15 anos. Eu fui auxiliar do pastor Gilberto durante um período, né? Inclusive ele que me treinou, me discipulou, através dele que eu aprendi tudo que eu sei hoje, ou boa parte, que depois eu adquiri com experiência própria. Mas como titular há 15 anos, eu servi o pastor Gilberto em tempo integral mais uns 4 anos, então eu estou 19 anos com tempo integral e pastoreando desde 2000, ou como pastor da nossa igreja desde 2001. Desde 2001. É. Cara, como foi assim, pô, você sendo cristão, família cristã, pastor, e aí você recebe uma notícia dessa? Como é que Da saúde? ficou? Em relação à saúde? É, Deixa eu te... porque eu digo o seguinte, que o crente, muitas vezes ele não está preparado para ter uma enfermidade. Deixa nessa trajetória, acho que nunca tive a oportunidade de te contar. Mas assim, eu levei vários baques. Até hoje eu tenho muito curso falando sobre impactos emocionais, inteligência emocionais. Eu quero só fazer um destaque de um processo que eu venho vivendo. Por exemplo, há anos atrás, meu pai procurando igreja, ele encontrou uma igreja que hoje, quem é o pastor dessa igreja é o pastor Alexandre. Essa igreja está no Parque Tietê, na Zona Norte de São Paulo. Conhece o pastor Alexandre? Ah, cara, Pastor assim Alexandre é casado com a pastora Alcione. Conhece a pastora Alcione? Não. pode, Então tá bom. pode ser. São É amigos. muito pastor, cara, na quadrangular que chama. Mas eles são amigos do pastor Fábio Olles. Mas deixa eu te contar, essa igreja, o meu pai procurando igreja, ele encontrou o pastor, que na época era o pastor José Mota, e ofereceu o salão de estacionamento da casa dele, meu pai e minha mãe, para montar a igreja lá. A igreja quadrangular foi montada lá, eu era garoto. Nessa altura, eu estava com meu avô, que tinha assumido uma igreja no interior, chamada Herculândia, no interior de São Paulo. Ele assumiu a igreja com 95 anos, eu estava morando com ele. E aqui em São Paulo, havia uma igreja quadrangular debaixo da casa do meu pai. A minha mãe, ela era funcionária pública na área da saúde. Faltando um ano para se aposentar, ela vai no dia de férias dela colocar uma cortina na casa. Cortina, na verdade, com as condições financeiras reduzidas, ela ia colocar um lençol. Então, o que ela fez? Ela pegou a minha irmã, chamada Selma, falou, vai pro lado de fora, Selma, e coloca lá o prego, e eu vou ficar aqui do lado de dentro. Aí minha irmã passou pro beiral. Aí o que aconteceu? Minha mãe falou, Selma, vem para dentro, que você está abanada, vai que você cai e acontece alguma coisa. Pastor Luciano? Pastor, voltou? Tô te ouvindo. Pastor Luciano, meu amigo. Tá me ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo. Deu uma travada a internet, mas já tá voltando. Aí, voltou. Voltou? Aí? Voltou? Eu tô aqui. Então tá bom. O que aconteceu? Minha mãe passou pro lado de fora. Tá dando umas travadas. Melhorou agora? Sim, você estava falando que mandou a sua irmã entrar porque ela estava nada. E minha mãe foi pro lado de fora.
Quando a minha mãe estava do lado de fora, ela segurou num prego, perdeu o equilíbrio. Quando ela perdeu o equilíbrio, ó, tá vendo aqui a varanda aqui, ó? Ela caiu de 3 metros dentro da igreja. E ela caiu, bateu as costas no banco de madeira. Lembra, igual tem lá no pastor Davi Rodrigues? Bateu metade do corpo para lá e para cá. Esmagou a medula e ficou paralítica. A nossa vida mudou assim, ó. 5 filhos, eu mais velho, com 16 anos, eu tinha. E minha mãe ficou paralítica. Ela ficou 12 anos paralítica. Bom, isso foi um baque que eu enfrentei. Aí você perguntou da minha saúde, como que eu lidei? Eu já venho do passado com alguns traumas de mudanças radicais da vida. E aí, de repente, eu me deparo comigo ficando doente. Né? E essa doença mexeu com as minhas pernas, meus movimentos, a minha fala, a minha audição. Então, por exemplo, para me aconselhar pessoas e falar, para me ouvir, para me realizar um casamento, eu tenho que segurar uma bengala, um microfone, fazer a leitura do manual. Eu falo que eu vivo como se fosse numa corda bamba, tentando me equilibrar. Por isso começou a mexer na minha mente, muito mais forte. Então comecei muito pensamento negativo. Eu não posso ser mais pastor. Como que eu vou lidar com as pessoas se eu não consigo falar? Se eu não consigo ouvir? Eu não consigo ficar em pé para pregar, porque eu estou caindo. Então começou um turbilhão de pensamentos para lidar. Aí, como que eu tenho lidado com isso? Com o auxílio da minha família, minha esposa, com o auxílio de amigos próximos, pastores, com o auxílio do próprio poder do Espírito Santo, através da palavra, né? E a vontade de realizar, a vontade de fazer a obra de Deus, a vontade de tocar pessoas, a vontade de ser um instrumento nas mãos de Deus, tudo isso me impulsiona e eu estou aqui fazendo uma live com você. É porque eu estou te perguntando porque muita gente, às vezes, ela tem condição, ela está bem, mas ela para no tempo e ela acha que não vai conseguir. E é o que eu te falo, você é um exemplo, porque você vai para cima. Com todas essas dificuldades, você já tem a igreja de vocês, lá da Dionísia, e você agora assumiu mais uma igreja, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes até o que me desafia a continuar é exatamente essa colocação que você expôs agora. Por quê? Às vezes eu estou pensando, puxa, eu acho que não é mais para mim. Passa na mente, acho que já deu meu tempo. Aí chega alguém, como você mencionou agora, olha, você sabia que o que você está fazendo me motiva, me inspira, me encoraja. E aí quando a pessoa fala isso, é exatamente nos momentos que eu estou mais frágil. Aí eu falo, puxa, eu estou sendo útil, eu devo continuar, eu devo caminhar. Essas falas me impulsionam a caminhar. Lá na Carolina, como você disse que eu assumi o desafio, eu estava lá pregando, muita dificuldade com o equilíbrio, e chegou um pastor lá. E aí ele, término do culto, decidiu ficar conosco, depois me procurou, falou, sabe por que eu decidi ficar? Eu estava parado, não estava fazendo mais nada. Eu olhei para você, e aí veio no meu coração, se esse rapaz, cheio de dificuldade, está fazendo a obra de Deus, eu que estou com saúde, por que eu estou aqui parado? Aí ele falou, eu vou abraçar a obra e está lá me ajudando. Caramba, meu, que história. Deixa eu ver aqui quem é que... Sônia Cruz, né? Regina Qualio, desculpa se eu pronunciar algum nome errado aí. Ale Albuquerque, Sônia Martins disse que você não para. Bequinha, lá da igreja da... Estou te ouvindo, eu tô aqui.
Tem muito Tava povo aqui aí. no o pessoal que entrou. Tá a minha pastora Sônia, toda do pastor Tércio. Nessa, como que está sendo essa experiência de duas? Porque você está lá na Carolina, a Meire está na Dionísia, né? Aliás, mando um abraço para a Meire, que é a Meire que me viciou nesse negócio aqui. Nunca tinha feito live, e aí ela pegou e me chamou para participar de uma com ela, e aqui estou já aí, eu acho que há um mês já fazendo live, né? Top. E vocês estão assim, administrando duas igrejas, né? E como que está sendo a sua vida agora nesse período de pandemia? A pandemia, não sei, se movimentar de uma maneira muito diferente. Então, eu e a Meire no ministério sempre fomos um parceiro, trabalhamos junto. Olha ela aí dando. Pastora Sônia, sou do pastor Testa aqui, e a Meire dando risadinha aí. My wife. Ixi, Xeli. Ah, é a Sônia do pastor Tércio, né? A pastora Sônia, lá Ah, daqui, o superintendente. manda um abraço para o Tércio, viu? Então, o que acontece? Nós estamos dando cadência através uma coisa importante, queria destacar a célula. Eu faço muita live falando sobre célula, né? E a célula tem ajudado muito, principalmente na Dionísia, a manifestar o cuidado. E os líderes, alguns estão na live, têm gerado este cuidado. Supervisores também têm gerado este cuidado. Isso dá um suporte extraordinário no trabalho. Então, eu e a Meire adotamos o seguinte trabalho: fazemos um trabalho de discipulado no Zoom, fazemos um trabalho de treinamento, acompanhamento, reunião de planejamento com supervisores através do Zoom, e fazemos os cultos online, né, com as igrejas unidas. Porque eu assumi a Carolina em um número reduzido, então eu falei, vamos fazer os cultos juntos. Então, nós fazemos a ceia, por exemplo, no domingo da Vila Carolina, mas eu e a Meire estamos juntos. No segundo domingo da Vila Dionísia, mas eu e a Meire estamos juntos. E aí nós revezamos a banda. Um período foi a banda da Dionísia, agora está sendo a banda da Carolina. E aí nós sempre comunicamos, você é da Dionísia, você é da Carolina, e você que é visitante, né? Sempre tem alguém visitante lá. E a gente está trabalhando e planejando para o futuro. Então, eu foco toda terça-feira em fazer live para contribuir com célula, e a Meire foca em fazer live para contribuir com o crescimento de mulheres. Inclusive, agora, ela está montando lá todo o material para mentoria para mulheres. Me diz um negócio. Qual que é o seu ritmo de trabalho? Como que é a sua semana? Agora na pandemia tem sido totalmente online. Por quê? Eu e meu filho menor estamos dentro daquele quadro de grupo de risco. Então nós evitamos de ficar saindo de casa. Quem faz todo o outro processo é a Meire e o filho mais velho. Por exemplo, tem que sair, resolver alguma coisa de documentação. Eu só saio se realmente for necessário. Aí sim eu vou. Mas caso contrário, eu preservo a mim e o meu filho menor, que é o Alif, tem uma doença crônica em relação à questão respiratória dele. E aí o nosso trabalho é exclusivamente planejar de forma online com os líderes. Então hoje eu trabalho, por exemplo, auxilio o pastor Marcos Soares no distrito. Eu sou distrital de célula do Distrito 1. Então hoje mesmo eu passei um período de reunião com ele. Na sequência, como eu sou distrital, fui fazer um trabalho com os líderes distritais que eu cuido, né? Tem todo um trabalho que está acontecendo, aí eu dou um suporte ainda lá para o pastor Tércio, ajudo com a minha esposa, o pastor Tércio, naquilo que eu posso. Então tem um trabalho chamado Pastoreio de Pastores.
E aí eu conversei com o pastor Tércio, pedindo autorização, se eu poderia, de alguma forma, mandar o link para os pastores da região 502, para os pastores. Então, fui lá conversar com cada pastor, ver se tinha interesse e mandar o link. E aí, na semana, eu vou desenvolvendo o trabalho. Então, eu tenho toda terça-feira, tiro para gravar vídeo. Se você olhar lá no meu Insta, você vai ver lá, eu posto vídeo de célula. Então, terça-feira, a parte da tarde, eu fico gravando vídeo. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Meu nome é Olegário Pinto. Eu queria falar com você sobre a visão celular. Aí gravo os meus vídeos, depois eu fico editando tudo no celular. Edito, aí um dia sim, um dia não, eu solto os meus vídeos lá no Insta e coloco também no meu canal do YouTube e compartilho com o Facebook. Aí eu separo um tempo para estudar os livros falando sobre célula. Então eu estou focado muito em conhecer a visão, compreender. E aí na sexta-feira eu desenvolvo um trabalho com a Carolina, onde eu reúno a equipe que eu escolhi para estar liderando comigo. Então a gente trabalha estratégia de como que nós vamos fazer os cultos online, se a igreja não voltasse, como que vai funcionar a nossa escola. E aí é assim a minha semana. Cara, isso, um cara com neurofibromatose Neurofibromatose. consegue me trabalhar em 2 igrejas, consegue ainda ser líder de distrital de célula e ainda ajuda aí no pastoreio de pastores. E faz os vídeos ainda à tarde, para ir para o canal. E aí, eu tenho uma novidade para você, não sei se você sabe. Tem mais? Tem, eu com a fraqueza na perna, não é desgraça não, mas assim, e com tudo isso eu tô trabalhando, eu tenho fraqueza na perna, eu perco força, ó. Eu não sei se alguém já fez isso numa live. Eita, nós, ó. Caí e quebrei o pé. Você é uma figura, Olegário. E assim, Jesus. e é o que eu falei, cara. Você é uma das pessoas mais otimistas e uma das pessoas que mais nos dá assim vontade de trabalhar. Eu, desde que a gente estreitou mais a amizade, né? Por causa de assumirmos igrejas da mesma região e tal, desde que eu estreitei a amizade contigo, eu nunca te vi de mau humor, nunca te vi triste. Você é uma pessoa que sempre está sorrindo e sempre está alegre. Amém. Eu louvo a Deus por pessoas como você, pessoas como alguns que estão aqui na live, outros pastores que Deus coloca na minha vida, né? Porque quando eu fico triste às vezes, assim, né? E quando eu estou exatamente nesse momento, surge alguém com um simples convite, vamos fazer uma live para falar da sua superação, da sua força. Tudo isso mexe com as emoções num jeito positivo, me impulsionando. Ô, Olegário, é como se Deus estivesse falando através de vocês. Você vai conseguir, não para não, não desiste, nós vamos chegar lá. E aí gera força, sabe? Força. E aí eu tô aqui, poxa, feliz pra caramba. Não, mas na verdade você é que acaba gerando força para gente, ânimo, entendeu? Disposição, porque ver você fazendo todas essas coisas é um tapa na cara de quem quer arranjar desculpa para não trabalhar na obra de Deus. Porque trabalho tem, né? O histórico diz que 10% carrega o peso de todo o trabalho e 90% fica assistindo. Sim. Eu falo no meu canal até o nome, né? Toque um e tocará milhares. Se a gente puder tocar em alguém,
que encoraja, impulsiona a pessoa a caminhar e ajudar a colocar a mão na massa, isso é muito bom. Hoje, qual que você está assim preparando de projeto para a igreja lá? O que você imagina, como que vai ser na hora que tiver a liberação da igreja um pouco mais para frente? Tá, assim, eu já falo que já está sendo, né? Já está sendo. Eu estou num projeto do zero à multiplicação. Eu estou focado na questão de célula. Eu quero muito fazer com que o trabalho de célula flua lá, lógico, dependendo da graça de Deus e a vontade dele, né? Até a pastora falou hoje, ó, o homem tem seus planos, mas Deus guia os seus passos. Então, eu estou muito trabalhando. Então, o que eu comecei? Estrategicamente, todo um processo, passo a passo, para implantar a visão. Então, a célula não é chegar lá e abrir uma célula. A célula começa com a minha preparação pessoal. Então, é uma coisa que eu já tenho por conta da Dionísia. As mensagens intencionais, é uma coisa que eu estou aplicando lá. Quando eu converso no Zoom, quando eu prego uma mensagem, ela é tudo intencional, focado para a questão da célula. Agora, o que eu estou trabalhando? A questão do treinamento. Então, eu me reuni com um pastor de lar auxiliar, e nós estamos modelando. Pegamos lá 4 extrações da quadrangular. Estou até aqui estudando o Estação Azul. São 4 estações da quadrangular. Nós estamos montando um cronograma e estamos decidindo, vamos colocar online ou vamos ser ao presencial, que seria mais um passo daquilo que nós vamos implantar lá, que é a célula. A partir desse treinamento, então eu começo com um outro movimento de mobilização dos líderes influentes. E aí eu pulo para o próximo, que é eu unir toda a igreja e estabelecer um DNA. O DNA é um treinamento presencial, seja na igreja ou fora da igreja, no sítio, para trazer a consciência das pessoas. Aí sim, lá para o final do ano, a gente abriria a nossa primeira célula, que eu seria o líder. E ali a gente começa um trabalho. Então, qual é que é o meu propósito? Estabelecer os fundamentos da visão celular, que são a parte que ninguém vê. Ela é para baixo da terra. Então, é exatamente o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo. Construindo os alicerces. E lá na frente, aí eu começo com a parte dos blocos. Aí as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? É que eu já estou fazendo a construção para baixo da terra. Fazendo a sapata, né? Eu estou fazendo a sapata, como é que o alicerce, o fundamento, o pilar, não sei. Tudo lá para debaixo da terra. É uma parte que não se vê. É a parte que se gasta mais, é a que dá mais trabalho. Então, vou falar de sonho, sonho de fé. Lá do lado da Carolina tem uma loja de automóvel. O sonho é comprar aquela loja de automóvel e emendar a igreja lá. O pastor auxiliar lá me fala, puxa, essa igreja é bem na entrada do bairro. Quer dizer, quem vem do centro para cá, entrou na ponte da freguesia, é a primeira igreja dali da região do nosso bairro para cá, da Zona Norte. Aí falou, então ali nós temos a chave. A gente só deixa entrar quem nós quiser e só sai quem a gente quiser. E no finalzinho é você, né? Eu tô lá na outra ponta lá, né? Então aí eu faço assim, ó, se alguém entrar falando, pastor Luciano, fecha aí, não deixa eu sair. E aí te... Ai, caramba. Meu, e como que é a questão assim para os seus filhos? Como que eles estão vendo tudo isso daí? Os meus filhos, na saúde foi um baque para eles. Eu sou... O Gabarron escreveu aqui, ó, se deixasse, ele ainda andaria de patins.
Eu amo patins. Pensa, é um esporte que é minha paixão. Tanto é que eu trabalhava. Pode Eu falar. acho até que você fazia artes marciais, não é isso? Eu fazia, ó, coisas que eu me dediquei a fazer. Artes marciais, eu fiz Kung Fu durante 4 anos e me tornei instrutor. Patins virou minha profissão. Em 96, se eu não me engano, eu entregava lanche de patins na 25 de março, na Florencio de Abreu, ali no centro de São Paulo. Saiu até no jornal, né? Pegava o lanche, os caras ligavam e entregava lanche de patins. No dia da inauguração do shopping 25 de março, eu estava lá entregando lanche de patins. Eu Saiu não no, acredito, Olegário, nisso. sério, eu andava de patins assim, era minha profissão naquela época. Entregar las de patins. E aí o que aconteceu? Os meus filhos, eu muito ativo, gostava de jogar futebol, eu brincava muito com eles, aí começou a me limitar algumas coisas. Hoje, pra você ter uma ideia, se eu entrar no mar sozinho, eu não consigo entrar, né? Porque eu tenho que ter alguém me segurando, porque eu não tenho equilíbrio. E aquele vai e vem da água me deixa igual um bebê que cai. Então, se eu entrar no mar sozinho, quando eu sair, que a água sai para baixo da minha cintura, eu não tenho equilíbrio. Eu não consigo me levantar. Alguém tem que pegar no meu braço e me levantar, que eu não consigo me levantar. Então, meus filhos ficaram batidos com isso. Nós estamos se adaptando com tudo que está acontecendo. Já choramos muito, mas hoje eles estão melhor. E com a igreja, meu, esses meninos são uma bênção. Me ajudam. Quando eu fui assumir a Carolina, sentamos, nós temos um dia, que é o dia da família, toda segunda. A gente tira uma hora para sentar, fazer culto, bater papo, assistir um filme. É o dia da família. A gente lê a Bíblia e tal. E conversamos sobre, ó, vamos assumir uma igreja. E agora, vocês estão juntos? Ah, então ficou assim. O maior falou, eu vou ajudar o pai. E o menor falou, eu vou ajudar a mãe. E assim nós estamos. Um me ajuda na Carolina, o outro ajuda a mãe na Dionísia. E a gente se encontra aqui no nosso culto familiar toda segunda-feira. Meu, é uma logística tremenda aí da família, hein? É, eu tenho que agradecer a Deus pelos meninos, pela Mary, porque assim, fui agraciado com o Gustavo aprendeu a tocar, ele que é o ministro, líder de louvor lá na Carolina, é o líder dos jovens, também só tem nós, né? Ele é o líder dos jovens, ele é o líder do louvor, o líder do teatro. E o É, Alisson eu sei, ajuda. mas, meu, ah, e como foi, assim, para a igreja receber a notícia? Porque você já era pastor lá, né? Em relação à saúde, É. a igreja ficou muito triste, a igreja chorou muito, né? Quando a pastora Meire começou a passar a informação. Assim, e o povo ficou bastante comovido, né? Mas me abraçaram, cuidaram de mim, não me abandonaram em nenhum momento, me encorajaram, me estimularam. Tá travando, daqui a pouco ele volta. É só o dele ou é o meu também que tá travando? Manda uma mensagem aí. Então a igreja, ela me abraçou, abraçou a minha família, a minha casa e cuidaram da gente. Então, é, foi fase difícil para mim e para eles também, né? Eu estava pregando certa vez, de repente eu perco a força da perna do nada, por isso que eu quebrei o pé. Então eu estou andando assim, daqui a pouco a força some, e eu estava pregando lá na Dionísia antes de ser recebido esse novo desafio, a força da perna sumiu, eu caí, buf! Aí a igreja ficou assim. Aí na minha cabeça havia 1000 pensamentos em segundos, de vergonha, e agora, como é que vai ser?
Lembra que eu disse que eu não consigo me levantar? Então eu segurei no púlpito e comecei a me puxar, e me levantei, abaixei, peguei a bengala, e aí eu me concentrei e comecei a pregar de novo. Quando abaixou a adrenalina, 5 minutos, aí eu falei, irmão, eles tudo olhando assim quieto, eu falei, vocês viram que eu caí? Eu perdi a força da perna. Aí algum chorou, o outro tal, mas eu tô aqui firme, vamos lá, e continuei pregando, terminei a mensagem. Aí no final falaram, pastor, nós pensamos que era um teatro que você estava fazendo. Eu caí lá, ninguém me ajudou pensando que era um teatro que eu estava fazendo na mensagem. Então, se vê-se sangue. Pastor Luciano, eu fui pregar numa igreja quadrangular, me convidaram. Eu já chego, já aviso logo, se eu cair aqui não se assusta não. Não é demônio, é minha perna que tá fraca. Eu falei isso lá na igreja, aí preguei, não aconteceu nada. Aí me chamaram, vamos pra cantina. Aí me levaram pra cantina pra comer. Aí pega o suco. Aí eu peguei um suco. Na hora que eu peguei o suco de uva na mão, pum, caí. E virei o suco, tomei um banho, assim, ó. Todo mundo olhando pra mim no meio de salão da igreja lotada e eu caído no chão tomando um banho de suco de uva. Aí, falei, Jesus amado, só tem algo comigo mesmo. Meu, muita história aí de vida, hein, cara? O meu pai tá aqui na live aqui. Quem que é o teu pai? O meu pai é o Xindang aí, ó. Xindang? Entendi. Pai abençoado. Você tá aí. Senhor Xindang. Lembra do Carlos Paixão? Carlos Paixão, aí, ó. Só que ele tá com o nome de Xindang, aí, ó. Meu pai é um grande evangelista. Eu, quando era garoto, ia com ele no centro de São Paulo, colar cartazes das bandas que iriam se apresentar naquela época, acho que no ano de 86, 80 e pouco. Meu pai passava filme com projetor nas igrejas, passava Inferno em Chamas, A Cruz e o Punhal. Já assistiu A Cruz e o Punhal? Assistiu? Opa! Então, eu passava nas igrejas com meu pai. Aqueles filmes de rolo. Eu passava, meu pai me levava nas igrejas para passar, acho que nós passamos filmes mais de 1000 igrejas, eu era garoto. Ele ia a Jandira, Rio Grande do Sul, São Paulo, Itapevi, rodava o Brasil passando filme, em quartel do Exército. É evangelista. Será que não passou lá em Barueri, no Jardim Silveira? Não sei, pai, você passou filme lá em Barueri? Eu era criança, não sabia de nada. Lá no Jardim Silveira eu lembro de ter assistido Inferno em Chamas, cara. Pode ter sido eu e ele, então, porque nós íamos ali passar filme em tudo quanto é canto. Inferno Chama, A Cruz e Punhal, Os Peregrinos. Não, Inferno em Chamas e A Cruz e o Punhal assisti em rolo. Então nós passávamos e fazia vários eventos. Aí, ó, a Comeb é onde a gente ia alugar os filmes, buscar os filmes lá. Isso, opa, Comeb, lembro. Lá no Brooklyn. Eu tô com medo que você e o Marquinhos não podemos sair não, viu? Pela idade aqui que estamos entregando hoje, não pode sair de casa não, hein? É grupo de risco. Então, oh, meu Deus, nós estamos ficando velhos e não estamos sabendo, hein? Uma experiência extraordinária. Eu lembro, eu voltando de Jandira, ou Itapevi, com meu pai de um ginásio, e aí nós entramos no último trem à meia-noite, e aí houve um assalto, nós estávamos com os fios, um projetor, né? E aí meu pai reagiu àquele assalto, eu era garoto,
Eu tremia, tremia, tremia. E aí os caras estavam assaltando, não tinha ninguém no trem. E assaltaram lá um pessoal, meu pai colocou a mão na cintura e falou, solta ele, senão eu dou uma coronhada em você. Aí passou, tal, falei, pai, o que é coronhada? Ele falou, coronhada é quando você tem uma arma e bate na cabeça da pessoa. Mas você tem uma arma? Eu falei, não, não tenho, não. Mas naquele dia meu pai salvou o cara, salvou nós com essa fala dele aí. Era uma experiência que eu vou te contar, viu? Meu, que coisa. Você também já aprontou de tudo, hein? Se eu te contar que eu já trabalhei na roça, deu uma. Oi, cortou. Fala. Se eu te contar que eu trabalhei na roça, Eu boia fria, acredito, cara. a minha esposa fica brava quando eu falo isso. Meu avô assumiu uma igreja em Herculândia e eu fui morar com ele em Herculândia, eu e meu primo mais novo, nós tínhamos 16 anos. A cidade era um ovo, a única igreja quadrangular da cidade, 5.000 habitantes. Não tinha o que fazer, falei, vamos trabalhar na roça. Minha avó preparou aí meu pai, ginásio de esporte e igreja, quem estava falando? Minha avó preparou lá a boia fria, nós fomos no caminhão 4 horas da manhã. Chacoalhar amendoim, trabalhar na roça. Meu pai. Diga-me. Eu já estou indo aqui para a reta final, que toda vez que eu chego no final desse programa, daqui a pouco o Instagram começa a contagem regressiva e acaba tudo de uma vez, viu? Aí é cruel. Deixa eu ver aqui quem que... Vanderleia é tia. Um beijo. Aí a irmã, a pastora Gilda também. O seu pai falou que Barueri e Jandira já foi em igreja. É capaz do senhor ter ido lá no Jardim Silveira e eu ter assistido o filme com vocês lá. Qual cidade era? Barueri? Jardim Silveira. Então deve ter sido eu e ele mesmo, com certeza. Eu era garoto. Deu uma travada aí. Aí, voltou. Pronto. Daqui a pouco você está participando de uma outra live, né? Às 9h30 da noite. Tem uma live, mas o pastor acabou cancelando. Ele me ligou, porque ele abriu uma célula online, 90 células online ele abriu, e aí ele começou e não vai conseguir. Nós vamos programar para a semana que vem. Ah, tá bom. Meu, assim, cara, você é um exemplo de vida para mim. Você sabe que desde que a gente assumiu juntos, né? Você lá na Carolina, eu lá na Vila Penteado, eu sempre tenho estado junto com você. E você é uma pessoa que eu aprendo muito, né? Tanto que você é meu mentor no que se refere à questão de células, que você vai sempre me dando as dicas, a ideia na cabeça, né? Para a gente montar as células depois. Tô aqui. Vou voltando aí. Agradecer. Aí. Quero te agradecer pelo tempo aí que você deu a estar conversando comigo. Eu só posso agradecer, né? Eu que agradeço, meu pastor. Escrevi aquele livro lá, entendeu? Um livro sobre a sua vida, que eu acho que vai ser muito, muito inspirador para as pessoas, né? Eu que agradeço pela honra de estar aqui com você, poder bater esse papo, poder falar um pouco da minha história, né? E principalmente por ter você na minha vida nesse período, nesse tempo,
E eu creio em Deus, nós possamos fazer um bom trabalho para o reino dele na Zona Norte, alcançando muitas pessoas para Jesus. Né? Então, assim, muito obrigado e que Deus assim continue te abençoando dessa maneira tão rica que você tem pregado o evangelho. Você não vê barreira, é uma coisa assim que inspira. Travou. Vamos ver se volta. Né? Aí voltou. Deixa um abraço para a Voltou. Meire, para as crianças, tá bom? Será dado, tá bom. Obrigadão, viu? Deixa um abraço pra pastora também. Tá? A gente hoje está falando aqui na live, mas a gente praticamente fala quase que toda semana por telefone, né? Não é só na live, não. Toda média, quase toda segunda, a gente bate um papo. A gente acaba sempre trocando ideia, falando sobre ideias, né? Do que você faz, do que eu faço. E é legal que a gente sempre está compartilhando, né? Essas experiências ministeriais. Isso, por sinal, ajuda muito, né? Porque as suas ideias, aquilo que você tem feito, sua experiência tem contribuído muito conosco aqui. Cara. E aí, o que você dá assim de conselho para o pessoal que está assistindo nesse momento? Uma palavra assim de ânimo, de disposição. Eu diria perseverança é um fator primordial para você alcançar e atingir os seus objetivos. Carregado de muito temor a Deus, porque é daí que você consegue adquirir a sabedoria para lidar com tudo que aparecer na sua vida. E a sabedoria, ela te concede vida longa, riqueza e honra. Então, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Cara, obrigado mesmo, viu? Que Deus te abençoe ricamente, viu? Obrigado por estar comigo hoje aqui. E é um prazer você minha vida, o meu Amém. ministério, e eu tenho aprendido muito contigo, viu? Amém. Brigadão. Deus abençoe aí. Deixa eu pedir uma autorização. Se eu conseguir salvar essa live, se você salvar, ela posso jogar lá no meu canal do YouTube? Claro, pô. Eu acho que você deveria até já ir puxando alguma coisa para você já escrever no seu livro. Eu tô te falando para escrever o seu livro. Senão eu vou escrever, hein? Eu vou escrever como biografia não autorizada. E vou ganhar dinheiro, hein? Eu vou fazer. Depois me ajuda até meu pai. Você pode dar sugestão para os nomes. Opa! Eu falo assim, ó. O meu nome é Olegário. Não queira saber o resto. Eu já pegava o título aquela música do Álvaro Tito, Pois Não Há Barreiras. Pois não há barreiras. Ó, gostei, hein? Gostei. Entendeu? Eu ia falar para ele isso hoje. Falei, ó, o pastor Luciano, ele é bom em dar nome para as coisas. Ele deu VIP. Onde que ele achou esse VIP? VIP, VIP? Vila Ele colocou o Penteado. nome lá. Então. Ele deu VIP pro nome lá da igreja. Ele colocou lá o nome do culto. Como é o nome do culto lá? Pensa mais. E agora colocou o nome da live dele, Vida que Segue. Falei, ele é bom para dar nome. Não há barreiras. Gostei, gostei. Pois não há barreiras. Top. Benção. Tá bom, então. Um abraço, seu pastor. Obrigadão. Um abraço. Voltou.